Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados nessa manhã de domingo. E nós começamos agora mais um estudo pela nossa EBD. Hoje temos a lição 7 com o título Esquecendo o Orgulho. Ela está baseada em Esdras 9, de 5 a 9, né? E fala sobre a oração de Esdras pela nação. Uma oração de humilhação para a restauração do povo de Deus. Esdras era da tribo de Levi e era um exímio conhecedor e praticante das escrituras. Esdras ajudou na reconstrução do templo, né, que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor, bem como foi responsável por instruir o povo de Deus de acordo com as escrituras sagradas após o retorno do exílio babilônico, né? E nesses capítulos nós percebemos que mesmo não tendo participação direta nos pecados que o povo desse momento, né, o povo daquela época praticava, Esdras se põe no lugar do povo, esvazia-se de si mesmo, rasga as suas vestes, né? Essa era uma atitude muito comum nesse momento histórico e representava grande angústia, né, tristeza extrema e às vezes até remorso, dependendo da circunstância. Nós temos vários exemplos, né, na Bíblia de pessoas que rasgaram suas vestes em momentos extremos, né? Temos a história de Jó, temos o momento em que Davi fez a mesma situação, um mensageiro que foi levar, né, foi entregar a mensagem a Eli, entre outros, né? Ele estava em extrema agonia, né, porque ele via, né, ele confessa nesses versículos, que ele percebia que os reis e os sacerdotes do seu povo estavam sendo entregues continuamente à espada, ao cativeiro e à humilhação, devido ao pecado do povo. E mesmo após o povo ter sido novamente liberto, mesmo após ter sido novamente instruído, de acordo com as escrituras, o povo ainda continuava pecando, ainda continuava misturando as coisas, né? O autor narra também que a restauração do povo inicia com a confissão e o reconhecimento de pecados. Nesse momento, o povo se arrepende, aceita o perdão de Deus e deixa suas práticas pecaminosas. O Salmo 32, de 3 a 5, o Salmo de Davi, ele fala sobre o seu sofrimento, né, enquanto ele encobria os seus pecados e o resgate vindo do Senhor após ele ter confessado e se arrependido de suas transgressões. Trazendo para os nossos dias, assim como as nossas obras não são capazes de nos levar a alcançar a salvação, não é pelos nossos pecados também que nós a perdemos ou que nós somos condenados, mas por nossa falta de arrependimento, por rejeitarmos o perdão do Senhor. A história narra que a partir desse momento em que o povo hebreu deixa as suas atitudes pecaminosas, deixa a idolatria e passa a servir ao único Deus, como que eu posso dizer? Esse novo relacionamento, essa restauração, né, do relacionamento com Deus foi tão forte que mais tarde esse mesmo povo passa a rejeitar as profecias a respeito do Messias. Ainda hoje, descendentes, né, desse povo, descendentes dos judeus, basicamente, eles não reconhecem a divindade do Cristo. Eles admitem, eles reconhecem, têm registros em seus livros históricos de que existiu um Jesus em Nazaré, em determinado momento do tempo, que se dizia filho de Deus, né, mas eles não reconhecem como sendo filho de Deus, como sendo o Messias enviado por Deus para remir os nossos pecados. Entrando no tópico 1, o autor sugere: quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. E que exemplo melhor nós poderíamos citar
a respeito de uma pessoa que tinha vida de oração do que o próprio Jesus. Em Mateus 6, de 9 a 13, o próprio Jesus nos ensina a orar ao nosso Pai que está nos céus, sem que seja necessário detalhar aquilo que a gente necessita ou aquilo que a gente espera, porque o nosso Pai que está nos céus, depois de fechada a porta, Ele sonda o nosso coração e sabe o que a gente precisa. Então, orar é basicamente abrir mão do controle. É reconhecer a nossa limitação enquanto seres humanos e buscar em Deus a solução e as respostas que nós esperamos. Por meio da oração, né, que nós reconhecemos e declaramos a nossa dependência de Deus. Nós não conseguiremos depender exclusivamente de Deus, a menos que nós sejamos capazes de nos esvaziarmos de nós mesmos, abrir mão do controle e confiar, descansar à sombra do Altíssimo. Em nossos dias, a nossa geração, né, as pessoas caminham cada vez mais para longe de Deus, né, dos valores bíblicos. A mensagem do Evangelho é pesada, alguns consideram até preconceituosa, né, e essas pessoas ficam presas a seu orgulho, às suas vaidades, ideologias, filosofias, às vezes política, né, entre outras questões, sem às vezes se atentar ao real propósito das suas vidas aqui. Né? Elas estão tão presas à própria força, né? a ter controle sobre alguma coisa, que elas perderam a direção, né? Perderam até mesmo o ideal, não sabem nem por que ainda estão por aqui ou qual é o propósito dessa vida, né? A nossa geração precisa que, assim como Esdras fez, nós também tomemos as dores de todos, né? Nos prostremos diante do nosso único Deus, que é capaz de produzir arrependimento, perdão e salvação. Em nossos dias, nós não temos o costume mais de rasgar as vestes diante do Senhor de forma literal, né? Mas devemos chegar ao Senhor com corações quebrantados, arrependidos, como diz lá em Joel 2, versículos 12 e 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Entrando no tópico 2, o autor desse estudo diz assim: quando nós esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. Capítulo 9, versículo 6 de Esdras diz exatamente isso, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre as nossas cabeças e a nossa culpa cresce até os céus. Mesmo não tendo participação naqueles pecados que o povo cometia, Esdras se põe como intercessor do povo. Ele reconhece os pecados da sua época, reconhece os pecados dos seus antepassados, dos seus pais, né, das outras gerações antes desse povo de agora, e entra em oração, em intercessão, numa tentativa de quebrar as correntes, né, de quebrar essa corrente mesmo, né, de comportamentos pecaminosos que vinham se repetindo através das gerações, né. Então, eu imagino a angústia de Esdras nesse momento, a ponto de pensar, eu preciso fazer alguma coisa para que aquilo que acontecia, né, que vem acontecendo há séculos, pare nesse momento e daqui para frente a gente tem uma vida nova diante de Deus, né? E por falar em identidade, em humildade, em sentir a dor do povo, nós podemos citar o próprio Deus, né? O próprio Deus que no princípio era o Verbo, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça, de amor, de verdade, né? Veio como unigênito do Pai.
Deus escolheu, né, nascer aqui de forma humana. Quando a gente pensa em Jesus, a gente às vezes se atém muito à questão da divindade, né, da natureza divina de Jesus, e a gente ignora a natureza humana. Jesus foi um bebê, né? Durante os seus primeiros anos como bebê, ele precisou de alguém para saciar as suas necessidades, né, de fome, de sono, de atenção, até afetivas, né, as suas necessidades fisiológicas de forma ampla. Ele deve ter sido uma criança como qualquer outra que correu, brincou, se machucou e teve o famoso dodói, né? E a gente não chega a questionar isso muitas vezes. A gente não tem essa percepção que o próprio Deus divino, né, criador de todas as coisas, ele esteve aqui como homem. Ele sentiu as nossas dores físicas. E mesmo sendo o próprio Deus, viveu como nós, andou entre pecadores, se relacionou com pessoas do seu tempo, né, participou da cultura do seu tempo, mas devido à sua natureza divina, ele não se deixou influenciar, ele não se deixou contaminar pelas paixões desse mundo. Mas ele percebeu o quanto nós ainda teríamos que lutar, né, dentro da nossa natureza humana, imperfeita, pecaminosa, né, que a nossa natureza que tende, né, tem a tendência sempre a caminhar em direção ao pecado. E ele percebeu que ele precisava cumprir o propósito. Ele se humilhou, né? Ele abriu mão da sua glória, se humilhou, se pôs em nosso lugar e levou sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, mesmo não tendo cometido pecado algum. Em João 12, 27, Jesus, em conversa com os discípulos, se eu não me engano, Filipe e André, ele prediz a sua morte, né, e confessa estar angustiado em sua natureza humana, né? Ele sabia que a sua carne passaria por uma morte terrível, passaria por dores terríveis, e ele estava angustiado naquele momento, né? E ele conversa com os discípulos dizendo assim: se fosse só por mim, né, filho, eu poderia pedir ao meu pai que me livrasse dessa condenação, dessa morte terrível, e ele me livraria. Mas não é por mim, é por causa de vocês que eu vim aqui, que eu preciso cumprir esse propósito até o final. Foi para salvar a nossa vida que o próprio Deus desceu, veio sentir as nossas dores, veio sentir as nossas fragilidades mais íntimas, para que ele pudesse levar sobre si todas as nossas dores. Lá no tópico 3, o autor diz que quando nós esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Tiago 1, versículos 2 a 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O mesmo povo que foi levado como escravo pelos babilônios, anos mais tarde tem a liberdade devolvida pelos mesmos babilônios, gerações diferentes sempre, e pode retornar a Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, né, para proteger as suas cidades. E apesar das circunstâncias, esse povo firmado em Deus, entregando o controle a Deus em oração, conseguia perceber que Deus conseguia usar até mesmo as circunstâncias mais adversas para abençoar o seu povo, né?
Deus usava até mesmo o exército pagão para favorecer o povo dele. Em nossos dias, mesmo nas circunstâncias mais cruéis, né? Mesmo em meio à dor, mesmo em dias de pandemia, em momentos em que nós vimos muitas vidas sendo ceifadas por um vírus que a gente não consegue entender ainda a forma como funciona, a forma como se desenvolve e como pode, ao mesmo tempo, acometer pessoas que já têm determinadas comorbidades, mas pessoas que não têm nenhuma também são levadas, né? Nesses momentos em que a nossa fé às vezes parece fracassar, nossa fé às vezes parece que não vai conseguir, às vezes a gente sente que as coisas estão fugindo, né, ao nosso controle, e é aí que a gente tem que deixar mesmo fugir. Quando a gente não tiver mais nem forças para orar, deixa ir, entrega para Deus. Abre mão do seu orgulho, persevere em oração, reconheça, né, a sua dependência em Deus. Deixa que Ele resolve, né? Deixa que Deus te livra, te abençoa, e tudo isso para a glória dele mesmo. Que nós possamos entregar, né, as nossas vidas, que nós possamos entregar o controle para Deus e deixar que Deus resolva, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Para pensar e agir, eu fiz umas anotaçõezinhas também, de acordo com aquilo que o autor sugere no estudo. Número 1 diz assim: nós precisamos vencer o orgulho, reconhecer nossa culpa e assim abandonar os pecados que nos impedem de aceitar o perdão e aceitar a salvação que nos foi dada de graça. Nós precisamos abrir mão do pecado. Nós precisamos abandonar, né, o nosso controle, abandonar a nossa necessidade de controlar as coisas, de fazer as coisas do nosso jeito. E assim a gente vai ser capaz de abandonar o pecado, né, aceitar o perdão e a salvação que nos foi dada de graça. Nós não merecemos, mas mesmo assim ela nos foi dada. 2. Nós precisamos depender do Senhor e recomeçar sempre, confiando na direção de Deus. Às vezes a gente deixa de recomeçar, a gente perde oportunidades de recomeçar, né? de entrar em novos desafios, de entrar em novas caminhadas, porque a gente quer controlar as coisas e pela nossa visão, o horizonte que a gente tem é muito curto, é muito limitado. E a gente não vê como aquilo possa dar certo. Então, que a gente passe a depender do Senhor. Que a gente abra mão do controle, sempre. E que a gente consiga recomeçar, confiando na direção de Deus. E o número 3 diz que nós precisamos dedicar as nossas vidas a Deus em oração. Buscar ter vida de oração, habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é só correr para lá, né? Como diz o ditado, só lembra de Ave Maria quando ronca a trovoada, né? Que nossa vida não seja assim, que a gente não lembre de Deus, não lembre de orar só na hora da angústia, né? Mas que a gente habite mesmo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que a gente possa descansar nos braços do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua graça. Em nome de Jesus.